Saúde os irmãos na paz do Senhor. Estamos iniciando a lição de número 6, que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática nos diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 12 ao 14. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículos 12 a 14 diz: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral da lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos são conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. 2. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E 3. Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, a lição de hoje vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Os gentios, ou seja, nós que não somos da descendência judaica, não tínhamos parte com a promessa de Abraão e por isso não éramos herdeiros das promessas. Essa era a condição. Nesse sentido, a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica. Primeiro, de que eram incircuncisos, e essa condição privava o homem dessas questões ou pontos a respeito de Deus. E essa incircuncisão traziam 5 formas de privações aos gentios. Primeiro, dizia que os gentios viviam sem Cristo. Segundo, que eles viviam separados de Israel. Terceiro, que eles viviam longe da promessa. Quarto, que eles viviam sem esperança. E quinto, que eles viviam sem Deus no mundo. Então, nesta lição, nós temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então, esse é o objetivo da lição. Nós vamos estudar essas 5 formas de privações que o gentio tinha por não fazer parte do povo escolhido por Deus, por ser rotulado ou considerado como incircunciso. E o tópico 1 da nossa lição traz por título Chamados Incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. É o texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto,
Lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, esse era o contexto. Neste versículo, Paulo está lembrando os seus leitores gentios, porque era uma carta à igreja de Éfeso, a condição desvantajosa que os gentios tinham no seu estado anterior ao Evangelho, ou seja, antes de Cristo ter vindo e morrido pelo pecado do mundo, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, essa era a condição de vocês antes do Evangelho ter sido anunciado. Então, é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo agora aos Efésios isso. Ó, lembrem, vocês precisam lembrar e ter ciência de que a situação de vocês não era em ponto nenhum favorável. Conceito de circuncisão é o item 1. Circuncisão, o autor da revista nos traz a definição dizendo que é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Na época de Abraão, não existia um sistema de saúde consolidado como nós possuímos hoje, muito menos uma questão de saneamento básico que pudesse suportar a demanda da sociedade. Então, não tinha tudo isso montado como nós vemos hoje. Quando nós precisamos de alguma questão de saúde, nós buscamos os postos de saúde, as unidades de pronto atendimento, os hospitais, e somos bem atendidos. Naquela época não existia isso, eles não tinham tudo isso que nós possuímos hoje. E o que acontece com relação à circuncisão? Dentre muitos benefícios que a circuncisão traz, ela também tem aplicações espirituais. E é isso que também Paulo vai colocar à igreja de Éfeso. Olha, dentre aquilo que era peculiar ao tempo de Abraão, agora também ela vai ter a sua aplicação espiritual. Mas é que ela tinha, naquela época, intrínseco essas questões sanitárias, como eu já falei, deficitárias na época de Abraão. E duas delas são bem interessantes de dizer. A primeira era a questão de infecções urinárias, e a segunda questão que é interessante é a redução do câncer de colo de útero, que é a mais baixa em todo o mundo que se encontra entre as mulheres judias. Então, chega a relatar que é muito raro as mulheres judias terem câncer de colo de útero. E essa circuncisão, ela era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. É o que está em Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11, que diz: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isto por sinal da aliança entre mim e vós. Então, era um sinal externo. E é interessante que os judeus reivindicavam muito esse sinal externo que, por mesmo sendo externo, não era visível, mas era uma marca, uma aliança que Deus havia feito com Abraão e a sua descendência. E mais adiante nós veremos que isso era uma barreira de impedimento para que os judeus tivessem acesso à graça. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. É o que diz em Gênesis capítulo 17, versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. É interessante essa citação de Gênesis 17, 12, quando fala que no 8º dia, aquele que tem 8 dias, o 8º dia, segundo diz aqui, é um bom tempo para a circuncisão. Por quê?
As quantidades normais de elementos coagulantes do sangue, chamado vitamina K, elas são encontradas no sangue a partir do quinto ao sétimo dia após o nascimento. Então, essa vitamina K, entre o quinto e o sétimo dia, ela começa a crescer e aí sim ela vai ser encontrada de forma, esse coagulante no sangue do menino ou de todo o recém-nascido. Outro fator coagulante conhecido como protombina está presente no terceiro dia em quantidade de apenas de 30% do normal, mas no oitavo dia estas são mais elevadas do que em qualquer outro tempo da vida da criança. Ele chega no oitavo dia a atingir 110% da capacidade do normal que um ser humano deve ter. Então, o que isso nos mostra? Que o oitavo dia é o dia específico, certo? Para que o recém-nascido pudesse fazer essa cirurgia e ter a coagulação necessária da cirurgia feita e ele pudesse se recuperar o mais rápido possível. Então, a Bíblia mostra que Deus, sabendo disso, disse: faz no oitavo dia, porque nesse dia a recuperação vai ser muito mais rápida e muito mais fácil. O que isso nos diz? Que seguir as instruções de Deus evitava o perigo da hemorragia. Se eles fizessem a cirurgia no sétimo dia, a criança não teria a quantidade suficiente desse coagulador no sangue e o sangue ia jorrar até que ela morresse por uma hemorragia. Ou se fizesse depois disso, a probabilidade é que ela se recuperasse, não tivesse talvez a hemorragia, mas ela levaria um tempo bem maior de recuperação do que o normal. Por isso, o oitavo dia foi estipulado como o melhor dia para que essa cirurgia fosse feita, sem causar nenhum risco ou prejuízo para a criança. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A sequência do capítulo 17 de Gênesis, lá no versículo 14, vai dizer: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Isso era o que Deus tinha estipulado. Essa aliança não podia ser quebrada, ela precisava seguir a termo para que o povo fosse separado dos demais povos da terra. Então, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. É interessante, quando fala sobre essa separação, que a circuncisão não era um ritual novo, ou seja, não foi uma exclusividade dos judeus. Havia algumas outras nações que já praticavam a circuncisão antes do tempo de Abraão e até mesmo no tempo de Abraão. O que isso quer dizer com relação à circuncisão que os judeus praticavam? Que para os outros povos não era obrigatório a circuncisão. Eles poderiam fazer isso e isso era uma opção de escolha. Para a nação de Israel, ela passou a ser uma obrigação, ou seja, o que diz lá em Gênesis 17, versículos 10 e 11, que eles eram obrigados a se circuncidar. E essa era a diferença dos demais povos. Os demais povos não tinham essa obrigação. Então, essa era a principal diferença estabelecida por Deus para a descendência de Abraão. Vocês não têm escolha, vocês querem ser o povo separado, de propriedade exclusiva, vocês vão precisar passar por essa etapa, por esse processo, para mostrar que vocês estão sendo separados, diferentes dos demais povos que habitam na terra de Canaã. Então, a partir de agora, o item 2 vai falar sobre o significado religioso da circuncisão. No item 1 nós falamos sobre a cirurgia em si, como ela acontecia e os seus benefícios e como ela tinha recuperação. Agora vai falar sobre o significado religioso da circuncisão. Deus abençoe.